Fala pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula, mais um conteúdo aqui no nosso canal, na nossa plataforma. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, especialmente nos dias de hoje, onde a gente vê a presença de soluções e ferramentas baseadas em inteligência artificial. Existe um longo debate sobre isso, sobre o quanto isso vai impactar as nossas vidas, se isso vai ou não nos substituir e se vai, aonde vai nos substituir, em quais funções especificamente. Então, é um longo debate. Mas existe uma coisa, existe uma característica, uma habilidade humana que não tem como ser replicado por qualquer inteligência e que pode de fato nos diferenciar e pode garantir o nosso futuro. Eu estou falando de criatividade. Por que você deve ser mais criativo? Por que você deve estimular a sua criatividade? O quanto isso de fato pode contribuir com o seu futuro? Há quem pense que não é criativo, que isso não é uma característica sua. Eu digo que isso é um engano, que na verdade todo mundo é criativo. Eu vou te mostrar durante essa aula isso e como você pode estimular a sua criatividade. Bom, eu separei alguns tópicos aqui para a gente conversar. Estão aqui, a gente vai colocar alguns recursos visuais aqui na tela para a gente ir reforçando o aprendizado. Mas esse é o tópico dessa aula: criatividade. E o que nós vamos ver hoje, especificamente? Basicamente, eu quero te mostrar sobre como você pode estimular a sua criatividade. Então, para isso, nós vamos entender o que é esse conceito, é um conceito mais abstrato, como que a gente pode definir isso, por qual razão você deve estimular, já pincelei sobre isso, e como estimular de fato, para fechar nossa aula. Tende a ser um conteúdo um pouco mais curto, mas bastante importante para a sua vida, para a sua carreira. Eu tenho certeza que você vai sair com algo novo daqui. Então, entra no modo foco, vem comigo e bora nessa. O que é criatividade? Vamos começar definindo o conceito. É um conceito abstrato, não é fácil de explicar, mas eu ouvi uma história uma vez, não lembro aonde, que clarifica de uma forma muito simples esse conceito. Imagina o seguinte: imagina uma fábrica com uma linha de produção que produz um determinado produto físico, ok? Existem algumas estações nessa linha de produção e ao longo dessas estações vai se formando ali um produto e ele gera no final um produto com uma caixa, dentro de uma embalagem. Dentro dessa linha de produção estava acontecendo um problema. Algumas caixas estavam passando vazias. A linha de produção não estava colocando ali o produto devidamente dentro dessa caixa, dentro dessa embalagem. E isso era um grande problema. Então os engenheiros ali dessa fábrica se reuniram e começaram a pensar em algumas soluções. O que poderia ser feito para garantir que os produtos não passassem sem a caixa, ou que a caixa passasse sem os produtos. Então eles começaram a imaginar uma balança que teria ali um sensor com o peso, e se aquele peso não alcançasse um determinado valor, significaria que a caixa estava vazia e, portanto, uma alavanca seria acionada que tiraria essa caixa da linha de produção. Dessa forma, somente produtos que tinham um determinado peso, caixas que tinham um determinado peso, passassem por ali, ok? Então eles começaram a imaginar, começaram a pensar em como seriam esses sensores, como seria essa alavanca, que tipo de ferramenta eles iam utilizar para automatizar tudo isso, e por aí vai. Um bom tempo debatendo e pensando nisso. Até que um engenheiro ali, ele simplesmente levantou, pegou um ventilador que estava ali do lado, um ventilador industrial, posicionou esse ventilador ao lado da linha de produção, ligou o ventilador e ligou a linha de produção. O que aconteceu, você já sabe. Toda vez que uma caixa estava vazia, o ventilador simplesmente assoprava essa caixa para fora da linha de produção. E dessa forma ele resolveu o problema. De uma forma simples, usando aquilo que ele tinha em mãos naquele momento. Isso é criatividade.
Criatividade é usar aquilo que se tem em mãos para criar soluções eficazes. Pegar um objeto e imaginar funções alternativas é um excelente exercício para você estimular a sua criatividade. O que mais, além de ventilar, pode ser feito com um ventilador? Eu sugiro que você comece a imaginar isso com os objetos que você vê ao seu redor. Mas isso é criatividade. Usar aquilo que você tem em mãos e construir coisas, criar coisas. E por que você deve estimular a sua criatividade? Por que você deve estimular e desenvolver essa habilidade de criar? Como, eu, como nós falamos no início, existe esse debate. Inteligência artificial, o quanto isso vai impactar a nossa sociedade e os empregos. Como isso vai impactar no mercado de trabalho? Vai substituir? Aonde vai substituir? Em quanto tempo vai substituir? O que eu separei aqui para a gente falar sobre isso é que, sim, de fato, existe esse debate e, na minha opinião, na visão que eu tenho hoje, eu acredito que sim, vai substituir alguns humanos em algumas funções. Já vem acontecendo. Mas somente naquilo que é mais mecânico, naquilo que é mais repetitivo, naquilo que é mais sistemático. E isso não necessariamente é algo ruim. Talvez você pense que, putz, vai substituir, as pessoas vão perder emprego. Mas no longo prazo, em um contexto mais macro, não necessariamente é algo ruim. Isso vai liberar as pessoas para que elas foquem em coisas mais humanas, como o esporte, a música, a poesia, a literatura. Enfim, tem N coisas, N funções que são mais humanas. E na medida que a gente tem a introdução desse tipo de ferramenta artificial no nosso meio, a gente consegue utilizar mais a nossa mente para de fato criar coisas relevantes. Então, é justamente essa função da criatividade. Criatividade é o elemento humano mais raro e difícil de ser replicado. Eu acredito que é praticamente impossível de uma inteligência artificial simplesmente simular a complexidade da nossa mente. Não tem como existir algo artificial que simule aquilo que Deus criou. Na minha opinião, é impossível. Então, quando você estimula a sua criatividade, você de fato está garantindo o seu futuro, garantindo a sua relevância no mercado. Por isso é importante que você desenvolva isso. Se você for mecanizado, você vai correr um risco maior. Não há dúvidas disso. Esse é o motivo pelo qual você deve refletir sobre isso e acompanhar aqui a nossa aula para entender como que você deve estimular a sua criatividade. Tem pessoas que dizem que não são criativas. Na minha opinião, isso é um engano. E na verdade, todo mundo é. Todo ser humano é, por natureza, criativo. Por que eu falo isso? Com base em que eu falo isso? Nós somos imagem e semelhança de Deus. E uma das características de Deus é a criatividade. Afinal de contas, ele criou tudo isso que está ao nosso redor. Então, se nós somos imagem e semelhança, como pode não sermos criativos? Como pode não compartilharmos dessa natureza criativa? Todo mundo é. Todo mundo é criativo, basta estimular isso. E é um pouco do que eu quero trazer aqui para você. Você precisa desenvolver essa capacidade. E esse é o ponto que eu coloquei aqui de destaque. Saiba o que fazer com o seu conhecimento. O homem que pensa vai continuar sendo importante e cada vez mais raro. É assim que você garante, é assim que você perpetua a tua relevância nesse tempo. Portanto, é importante para você ser único, para você se manter no jogo e para você criar soluções usando aquilo que você tem. Agora, em um contexto
empresarial, é importante existir um balanço saudável entre dois aspectos, a criatividade e a responsabilidade. Entenda uma coisa: se uma empresa quer inovar, ela precisa de fato não punir as tentativas, os erros, porque muito da criatividade depende de teste. Os testes fazem parte da nossa criatividade para a gente encontrar algo relevante. Agora, no contexto empresarial, é importante existir um balanço entre duas coisas: a criatividade e também a responsabilidade. Não tem como uma empresa inovar se ela pune testes, pune tentativas de criação. Se isso acontece, consequentemente haverá uma aversão a tentativas. Então, consequentemente, as pessoas vão inovar menos, as pessoas vão ser muito mais tendenciosas a manter aquilo que já está funcionando, a manter aquilo que já existe. E dessa forma, não haverá inovação, não haverá coisas novas, não haverá novos produtos, não haverá novas soluções, novos processos. A empresa vai entrar num ciclo mais estático, numa evolução mais linear, e a ausência dessa criatividade vai fazer com que a empresa entre em decadência, sem novos produtos, sem novas soluções. Consequentemente, o impacto da empresa diminui, a relevância da empresa vai diminuindo, o faturamento, a receita, tudo vai diminuindo. Então é importante que exista esse equilíbrio saudável entre criatividade e responsabilidade, com o cálculo muito preciso da relação risco e retorno, sem a punição de testes que dão errado. Em alguns momentos vai dar errado e está tudo bem. É importante que a empresa entenda isso, é importante que você, atuando dentro de uma empresa, entenda isso, porque faz parte. Até você acertar a mão em alguma coisa, geralmente vai depender de alguns testes que vão dar errado inicialmente. São esses testes que geram aprendizado, que geram insumo, e isso é substrato para você ser criativo, ok? Então, importante entender isso. E entendendo isso, a gente pode pensar sobre como estimular de fato a criatividade. E eu listei aqui alguns pontos para a gente entender como a gente pode estimular a nossa criatividade. Então veja bem, dedique tempo para atividades estimulantes. É importante que você busque outras atividades além do seu trabalho. Um instrumento, a escrita, a criação de conteúdo, esportes, hobbies no geral contribuem muito para você de fato acessar novas experiências. É importante caminhar também, estar em contato com outros ambientes, outras cidades, outros estados, outros países. Isso te coloca em um estado diferente, isso muda o seu ambiente, muda o seu cenário e te faz perceber algumas coisas que você, vivendo sempre no mesmo ambiente, não estava observando. Então é importante isso. Dedique um tempo para atividades estimulantes. Esteja aberto para novas experiências, para reduzir as respostas condicionadas, para reduzir o nosso automatismo. Então, o que você pode fazer? Você pode ver vlogs de pessoas, você pode pesquisar novos conteúdos, você pode estudar novos temas, você pode viajar mais, você pode ir a eventos. Busque estudar além daquilo que você já domina, daquilo que você é especialista. Busque entender um pouco sobre outros assuntos. Isso não é dispersar o seu foco. Existe um conceito chamado de profissional em T, que é um profissional que é muito especialista em uma vertente, porém ele conhece um pouco de várias outras coisas. Eu entendo que esse é um bom caminho para você seguir, que é um pouco ao contrário ali de uma pessoa que é muito especialista em uma coisa e ela corre o risco daquilo que ela se especializou
deixar de ser relevante. E também do cara que é generalista ao extremo. Uma pessoa que conhece pouco de muitas coisas, mas não domina nada. Entende? Então é importante você saber falar sobre outros assuntos, além daquilo que você domina, além daquilo que você é especialista. Estude mais assuntos, aumente o número de conhecimento consciente, para que eles atuem uns sobre os outros e gerem novas possibilidades. Então, estudar de forma consciente outros assuntos faz com que as coisas se conectem, faz com que ideias se conectem e viabilize a criação de coisas novas. Isso é extremamente importante. Observe as coisas, observe com atenção. Né? Observar é diferente de simplesmente ver alguma coisa ali. Mas observe as coisas, tenha um pensamento crítico sobre aquilo que está à sua frente. Busque entender a motivação das coisas. Busque mais profundidade naquilo que você está observando. Muitos aprendizados podem vir a partir de uma simples observação, de uma de um pensamento mais crítico sobre aquilo que você está observando. Faça perguntas, obviamente, questione as coisas, pense criticamente nos problemas que você está tentando resolver, pense em termos de princípios. Qual é a causa? Qual é o problema raiz? Qual é o princípio que eu posso utilizar para resolver isso? Dado esse princípio, o que eu posso usar como solução? Lembra do exemplo que a gente deu da fábrica? Se você está tentando resolver algum problema, tentando construir alguma solução, pense em termos de princípio. Pense em termos de qual é o problema que eu estou tentando resolver? Qual é a forma mais simples de construir uma solução? Mesmo que seja uma solução inicial, uma versão 1. Você pode colocar e criar isso de forma mais simplificada e a partir dali você vai aprimorando em cima daquilo. Não precisa começar perfeito as coisas. Isso é um erro, é uma ilusão. Seja curioso, converse com pessoas, faça perguntas, busque ter uma escuta ativa. Isso gera muito insumo para nossa mente, muito substrato para que a gente possa somar as ideias, conectar as ideias. Saia do conforto, pense fora da caixa, fora daquilo que é confortável. Imagine problemas mais complexos, busque desdobrar esses problemas complexos em partes menores e como que você pode atuar em cada uma dessas partes para resolver o todo, para resolver esse grande problema. Isso aqui é fundamental. Você se colocar em desafios que aparentemente são maiores que você. Você vai crescer muito ao longo do caminho, você vai descobrir muito ao longo do caminho, e isso vai gerar um crescimento absurdo. Então se exponha a desafios. Utilize as crises ao seu favor. Muito dá pra gente aprender com crises. A crise nos força a pensar criticamente nas coisas, nos força a serem mais eficientes, nos força a realmente usar tudo aquilo que a gente tem. Então use a seu favor e entre nelas com bom ânimo. Se você está em uma crise, tenha bom ânimo, porque você está aprendendo muito nesse processo. Anote as suas ideias, registre aquilo, porque se você não registrar muito, você vai esquecer. Eu já cometi esse erro algumas vezes, onde eu tive algumas ideias interessantes e eu não anotei, não documentei, e depois eu não consegui lembrar mais. Eu sabia que eu tinha tido uma ideia, uma possível solução para alguma coisa, só que eu não lembrava mais o que era aquela ideia. Então anote essas suas ideias, tenha como hábito escrever mais, como a gente falou. A escrita é também uma atividade que estimula, além da leitura. Então, anote suas ideias. E por fim, aquiete a sua mente. Deixa fluir as informações.
Em um estado de pressão, é mais difícil ser criativo. Você vai ser mais criativo quando você está em um ambiente, em um estado mental propício para isso. Você precisa estar mais alegre, você precisa estar mais tranquilo, mais relaxado. Entende? Então, essas são algumas ideias muito simples que você pode fazer para estimular a sua criatividade. Eu tenho certeza que se você fizer todas elas, você vai se sentir mais criativo. E para a gente fechar essa aula, um ponto importante que está relacionado com esse último ponto que eu acabei de falar. Tem momento para cada coisa, como diz lá em Eclesiastes, um livro escrito por Salomão. Se você tem um ambiente de bom humor, de alegria, isso vai estimular muito a sua criatividade. Vai ser mais fácil ser criativo. Contudo, vai aumentar também a chance de você cometer erros lógicos. Então vai ter momentos onde você vai ser criativo e vai ter momentos onde você precisa ser mais racional. Você pode atuar de forma consciente nesses dois polos, né? Existe esse polo da criatividade, existe esse polo da racionalidade. Há momentos onde você vai ser mais racional. E aí envolve um pensamento crítico a respeito daquilo para que você tome a decisão correta. Então, seja intencional. É uma decisão muito crítica? Existe um alto risco envolvido naquele momento? Aí você pode entrar um pouco mais nesse lado da razão para que a decisão seja assertiva. Agora, se você precisa ser mais criativo, se você precisa não tomar uma decisão, mas você precisa criar algo novo, aí você pode entrar nesse ambiente, um ambiente mais solto, um ambiente mais alegre, um ambiente sem tanta pressão. É como se fosse uma gangorra, né? Então, se você aumenta a razão, você diminui a criatividade. E se você aumenta a criatividade, você reduz um pouco da razão. Então entenda bem qual é o momento de utilizar cada uma dessas virtudes humanas e escolha, né, qual faz mais sentido para aquilo que você precisa fazer. É a tomada de uma decisão aumenta a razão. É construir algo novo, é pensar em algo novo, é imaginar alguma coisa nova, criar alguma solução, aumente a criatividade, estimule a sua criatividade. Veja o seu ambiente, module o seu ambiente e atue de acordo com isso. E isso é bastante crítico. Eu já cometi um erro bastante grave, bastante custoso, porque era o momento de analisar criticamente um contrato e eu estava em um ambiente muito criativo, um ambiente mais alegre, mais informal. A gente já tinha tido alguns avanços, algumas vitórias ali, isso me deixou ali num estado muito menos racional. Eu não analisei criticamente um determinado contrato e eu tive ali uma situação bastante ruim. Algo passou batido porque não estava no meu estado mais racional. Eu deveria estar mais racional para analisar criticamente aquele documento e eu não o fiz porque eu estava em um estado de criatividade. Então seja intencional de acordo com aquilo que você precisa fazer. Esse é um cuidado que você pode ter, que você pode adotar e que vai fazer com que você atue bem em qualquer cenário. Um cenário de criação e um cenário de análise. Ok? Gente, é isso que eu preparei para a gente conversar sobre isso. Pode ser que tenha outros conteúdos relacionados a isso. Sei que é um assunto muito mais extenso, mas isso aqui é um conteúdo mais introdutório para dizer que sim, você também é criativo, basta você estimular e isso é importante. É importante para você se manter no jogo, para você se manter relevante. Ok? Espero que tenha feito sentido e a gente se vê em uma próxima aula.